vídeo de modelagem desse vestido. É um tutorial bem conversante. Eu modelo, falo bastante com vocês e bem intuitivo. Ainda não está tão técnico assim, mas eu pretendo melhorar mais ainda na minha didática para que eu fale com mais clareza nos meus tutoriais. E assim, gente, vai praticando, vai melhorando, tá? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, manda um direct. Às vezes eu não acompanho muito os comentários. Na verdade, acho que nem tem muitos, mas lá no direct do Instagram, vou deixar aqui meu arroba, que inclusive lá tem o tutorial dessa modelagem, só que mais acelerado, mais rapidinho, quase. Muita gente reclama, não, tá muito rápido. Então, por isso que eu venho trazendo as modelagens pra cá, tá bom? Espero que vocês gostem. Até a próxima. Até o próximo tutorial ou um vlog de costura. Vocês viram que tem vários vlogs aí? E eu estou aqui com a minha base de blusa numa escala menor, porém, vocês vão entender, eu vou falar os tamanhos real, tamanho de centímetros reais. Isso aqui é uma base de blusa tamanho M normal, inclusive essa escala, esta blusa, eu consegui, eu tenho ela da minha professora de modelagem, que inclusive eu vivo indicando pra vocês ela no meu direct, tá cheio de gente me perguntando onde eu fiz o meu curso, onde eu faço o meu curso, e eu sempre tô indicando ela. E essa escala aqui é do curso dela. Então, vamos lá. A régua que eu tenho, que eu vivo também indicando pra vocês, é essa aqui. É uma régua que, assim, que eu gosto muito. Quiser indicação da loja que eu comprei lá dentro da Shopee, também pode perguntar no direct. Essa régua aqui eu ganhei e ela eu não uso muito. Só vou usar aqui, considere que ela é uma régua normal, só eu vou precisar olhar por aqui por conta da escala, né? Se vocês quiserem saber mais sobre escala, é muito interessante na hora de a gente praticar a modelagem, tá? É uma tesoura e uma cola. Tá em algum lugar que eu vou procurar achar ainda. Então, é disso que a gente vai precisar. E o lápis, né, obviamente. Vou usar muito, ó. Isso aqui eu uso muito. Olha como eu escolhi o recorte do meu busto. Tá vendo, ó? Aí vem o corpinho, que vem um pouco mais abaixo do quadril. Tem um leve bico atrás, normal também, ó. O bico ficou parecendo um pouco mais atrás, né? Porque eu subi mais aqui por conta do bumbum. Aqui eu não subi tanto na frente. Essa aqui é definindo o meu decote. Vou fazer 1 centímetro acima da linha do busto. Que eu vou subir 8 centímetros, que foi o que eu subi. Que eu vou descer apenas 1 centímetro. Então, tá. Desci 1 centímetro na cava, subi 8 centímetros aqui do ápice do busto para ser o meu decote, e subi 1 centímetro para ser o meu decote. Então, a gente vai ligar esses pontos com essa régua aqui. Aí, eu vou fazer um leve arredondado aqui. Eu vou arredondar um pouquinho mais isso aqui. E é assim, gente. A gente vai... Ainda mais nós costureiras que adoramos uma perfeição. Então, a gente vai sempre ajeitando. Agora, eu vou passar o lápis preto pra vocês enxergarem melhor. Tava olhando aí na câmera, dá pra enxergar assim, mas... E das dúvidas, tá aqui. Pronto, definimos aqui. Agora, a gente vai definir o recorte aqui embaixo. Vamos definir aonde que tá o meu circunferência do meu busto, certo? O meu eu sei que é 8. Mas eu gosto de deixar aqui embaixo 9, tá? Então, decidir aí vocês, como que vocês querem o teu. Eu sempre deixo 9. E aí, então, a gente vai fazer o desenho. Aqui eu poderia ser outro decote, tá? Podia ser variados
formas de decote. Inclusive, eu poderia ter vindo reto, mas foi como eu escolhi. Inclusive, não é assim que tá na inspiração. Na inspiração tá reto, se eu não me engano, tá reto. Então, pronto, defini aqui embaixo. Aí, agora eu vou ligar o ponto, então, tá? Que eu vou vir daqui, que é a forma que eu quero o meu recorte, o meu desenho. Poderia vir daqui, enfim, é a forma que eu escolhi, tá? E aí, eu vou definir onde eu quero que termine aqui o meu desenho. Eu vou descer, eu escolhi lá na hora de fazer o vestido 3 centímetros, então, eu vou repetir, tá? Eu vou fazer o máximo possível de igual o meu vestido, porque foi essa a proposta, né? Da modelagem. Mas, assim, a correção, por exemplo, do decote, não tem como eu não fazer, gente, porque senão vocês também vão ficar decepcionados, tá? Então, vou fazer mais arredondadinho aqui. Decepcionados no sentido assim, quem não gosta, né? Quem gosta do decote é só descer aqui 1 centímetro e aqui também você fazer na linha do busto. Aqui tá o primeiro recorte, que vai ser do busto, e recorte do tórax, certo? Eu já vou descer aqui, pra ficar já certinho, a parte que vai vir do tórax até o quadril, né? Que o nosso vestido vai até o quadril, a parte do corpinho. Colei aqui um papel pra descer o quadril, então a gente vai descer primeiro a altura do quadril, da cintura até o quadril. Pega as tuas medidas e vamos lá. O meu aqui é 20, 20. Sempre quando você for, uma dica aí, ó, descer com o seu esquadro, vem assim, pelo menos 10 centímetros. Aqui, ó, 10 centímetros. No caso aqui tá pequeno, né? Mas aqui faz de conta que, como esse aqui é metade do tamanho, metade pro menor, né? Pra menor. Então, vou colocar 5 aqui, mas faz de conta que tem 10 centímetros aqui. Aí sim eu vou descer, sabe? Que aí é certeza que vai ficar esquadrado, retinho. O meu ficou 20, então bora ver se tá aqui 20. 20 centímetros da cintura até o quadril. Ok, deu certo. Aí, ó, venho aqui e meço, também esquadrando. A largura do meu quadril, vou marcar a largura do meu quadril. Obviamente, a largura do nosso quadril dividido por 4, que aqui tá 1/4 do nosso corpício, né? O meu deu 24. Vem aqui, marquei. Aí, eu venho com um leve arredondado. Às vezes, eu não faço leve arredondado, tá, gente? Mas é legal, vamos fazer o leve arredondado aqui. Às vezes, eu venho reto. Só pra lembrar vocês, mais uma vez, eu já tenho vídeo em Reels de como fazer a base de blusa, tá? Essa base aqui que a gente iniciou já com ela. Mas eu vou gravar lentamente pra vocês aqui no YouTube também. Aqui eu já vou descer mais um pouquinho. Porque eu quero descer por conta do nosso modelinho, né? Eu desci lá no meu outro pouquíssimo, tá? Só mais 4 centímetros que eu desci no meu vestidinho. Eu desceria mais, tá, gente? Vai de gosto. Agora que eu já fiz a primeira, eu desceria mais. Ó, só 4 centímetros abaixo do quadril. E aqui,
eu vou dar continuidade, né, com o meu leve arredondado, mais 6 centímetros. Eu desceria mais, tá? Eu desceria mais. E aí, eu venho aqui. Gente, é questão de gosto, tá? Eu fiquei com um pouquinho de medo de não gostar do leve do bico aqui na lateral e acabei sendo bem... tendo bastante precaução, mas depois que eu fiz, eu percebi que eu poderia descer um pouquinho sim, senhora, tá? Vai de gosto mesmo. Bora voltar aqui pra pence. Eu poderia ter feito a parte da transferência da pence primeiro, depois vim aqui pra baixo, tá? É questão de ordem. Como a minha ordem é meio TDAH, então ela é meio, né, tipo, não importa muito. Deixa eu descer aqui a pence, que nossa pence tá desenhada só até aqui, né? A gente precisa vir até o quadril. Então, vou riscar aqui, ó, esquadrar a minha pence que tá aqui. Aí, já venho esquadrando ela pra vir até o quadril. Só pra gente ter uma linha mesmo, porque a pence nem vem aqui até o quadril mesmo. Eu vou subir aqui 10 centímetros pra começar a fazer a minha pence, tá? Por que que não é necessário vir com a pence aqui embaixo? Porque aqui fica a nossa barriguinha, né? Geralmente a barriguinha precisa de um volume. Então, não tem necessidade, não, na verdade nem é bom, né? Na minha opinião. Tem modelista que vai até embaixo, tá? Vou fazer o lápis preto aqui pra ficar mais forte. O corte vai ser todo aqui, né? No meio, fora a fora, desde o busto até embaixo. Vai ter o nosso recorte. Então, eu já vou desenhar aqui o apêndice com o recorte. Aqui. E aí, a minha pence de busto, gente, geralmente depende do seio, né? Esse eu optei por 2 centímetros aqui em cima, tá? Às vezes eu coloco mais, às vezes eu coloco 2,5. Eu vou pôr 2,5, que eu tenho quase certeza que 2,5 seria bem melhor. Mas depende do seu busto também, vai ser teste, gente, teste, vai fazendo teste. Dependendo do modelo, o meu fica legal. Depende, assim, por exemplo, esse como o decote foi muito profundo, seria interessante ter colocado 2,5 ou menos, tá? Por isso que eu tô falando. Mas, geralmente é 2 mesmo. 2 aqui. Aí, na cava, eu também fiz, porque eu desci isso 1 centímetro, e também pra ficar mais ajustadinho, né? Como eu tenho esse recorte aqui, a gente tirou daqui, né, do padrão. É necessário, sim, a gente fazer um de cava, bem aqui. Aqui ficou meio, tipo, quase um tomara que caia, né? Mas a gente vai ter uma alça, assim, aqui eu coloco 1,5, tá? Essa pence aqui de 1,5. Então, ficou a pence aqui de decote, a pence de cava. E aqui, ó, eu fiz a pence de tórax, tá? Que é aquela pence que eu falei pra vocês que a gente mede o nosso tórax. Aí, o valor que sobrar, mede o valor, o tórax no corpo, né? O seu tórax no seu corpo. E depois você mede aqui, né? Mede quanto que tem aqui. E soma, né? O valor desse aqui vezes 4. E aí, o valor que sobrar, você vai precisar tirar. Sempre sobra, tá? Até por conta de quê? Porque a gente faz as medidas aqui do busto, né? Dá uma leve acinturada aqui, pra ficar o valor da cintura, o valor do busto. Então, fica esse intermediário aí, o valor entre o busto e a cintura. Normalmente, é maior que a circunferência do nosso tórax, tá? Por conta do meu busto que é grande, então, sempre sobra. 2,5, 3, às vezes, ultimamente tá sobrando 3,5, mas eu sempre tiro apenas 2 de cada lado. Então, eu vou pôr aqui, eu vou medir aqui, ó, bem na linha que eu fiz o corte, né, do busto, separando o busto do tórax, eu vou colocar aqui 2 centímetros. Opa!
Vou precisar disso aqui pra medir 2 centímetros. Aqui. E aqui, 2 centímetros. Então, vai ficar um total que deu a minha medição, porque não é esse exatamente, mas é o que eu gosto de tirar. Você pode tirar como referência também, fazer o teste pra você. Mas seria, então, 4, né? Porque 2 deste lado e 2 deste lado. E aí, eu vou descer até aqui. E vim daqui até o ápice do busto. Eu não gosto de tirar mais que 2 de cada lado, até pra não tirar as medidas aqui do peito, ó, do busto, né? Porque, querendo ou não, a gente tira um pedacinho daqui e tira um pedacinho daqui. Dá certo pra mim, tá? Mas se você ver que ficou muito apertado aqui, na primeira vez, então você diminua aqui a sua pence, ou então compensa esse daqui, esse valor aqui, ó, com folga de vestibilidade, algo do tipo, tá? Aqui, ó. Dá pra você vir um pouquinho mais aqui na lateral, tá vendo? Não seria folga de vestibilidade, seria compensação disso aqui, entendeu? Mas ajudaria. Caso você queira já fazer uma folga de vestibilidade, eu não fiz aqui, tá? Vou fazer nessa lateral aqui, nunca aqui no meio, até porque aqui é a dobra, né? É a dobra do nosso vestido. E vai ficar na dobra ou tecido. Vamos separar o busto, fazendo esse recorte aqui, do tórax. Tá? Só ajeitei aí. Eu não corto rente ainda aqui em cima. Mas aqui embaixo eu preciso cortar certinho. Por conta do nosso modelinho, né? Do nosso vestido. É exatamente esse recorte que a gente vai ter no nosso vestido. Pronto, vamos deixar isso de lado um pouco, vamos mexer aqui. Onde vai ser o nosso recorte? Não vai ser no meio, que eu havia falado, então pronto. Já vou fazer uma aberturinha aqui. Não tem por que eu deixar aí. Já separo porque vai ser o nosso recorte. Já tirando a pence dos dois lados, tanto de cima quanto de baixo. Ó, sempre fica um biquinho aqui a mais, ó. Às vezes eu não gosto de tirar, que eu gosto do efeito do bico. Do bico mais acentuado, mas é bom tirar. Eu sempre tiro um pouco. Tá, perfeito. Já sabemos que o nosso recorte vai ser aqui no meio, então a gente já eliminou as pences tanto do decote quanto aqui de baixo, beleza? Agora a gente vai precisar colar, eliminar a pence fundamental, que aqui não vai ter o recorte. Então, eu vou passar a cola aqui e colar. Colado. Então, eu posso já vir aqui e acertar. Agora, eu tenho essa pence aqui, né, da minha cava. Vou fazer a mesma coisa. Corto de um lado. Vou passar a cola aqui e colar. Tá vendo que ficou? O nível da linha aqui ficou desigual, a gente precisa consertar. Você pode tanto descer aqui, estão vendo direitinho? Vou fazer um risco aqui pra vocês verem melhor. Ó, ficou desigual, tá vendo? Então, é só eu vir aqui e acertar. Poderia ter feito pra cima, pro decote ficar maiorzinho um pouquinho, poderia, mas eu nunca faço isso. Aqui, tudo certo deste lado. E deste lado, agora eu preciso só acertar aqui. Ah, não, pera, calma. Era pra eu ter feito outra coisa primeiro, ó. Visto, se bate aqui, ó, tá vendo a linha do centro?
Vamos ver se bate embaixo. Embaixo bateu e em cima. Em cima, ó, na hora que eu costuro, vai bater certinho. Então, não teria problema nenhum eu ter cortado. Se não batesse, eu teria que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui da cava. Ajeitar primeiro, que depois eu cortava, né? O excesso me ajudaria para consertar o desnível que possivelmente poderia dar, tá? Então, aqui vai ser do busto, tudo certo. Já vou deixar do lado, que já terminamos. Aqui, vamos já desenhar logo a parte da saia. Então, aí você vê o comprimento que você quer da sua saia. Então, desce já. Aqui também é a mesma coisa. Pode dar continuidade ao evasê, que vai dar um efeito bem legal. E aí... Fechamos aqui. Aqui a gente dá aquele leve arredondado. Arredondei demais. Não precisa, é exatamente... Aqui, a medida daqui tem que ser exatamente a medida daqui. Então, ela sempre dá esse arredondado mesmo, tá? Não vai alterar nada na medida aqui. Vamos separar já essa parte da saia. A gente não quer ela aqui. A gente vai mexer com ela depois. E aqui também, né? A gente vai precisar destacar. Acompanhando toda essa parte aqui, que vai ser uma parte só. Só vamos separar elas ao meio por conta do nosso recorte. E a gente vai eliminando também a nossa pence de tórax. Ó. Vamos separar. Prontinho. Essa parte tá ok também, ó. Sim. Tá pra saia. E pra saia é o seguinte, vamos precisar de um papel extra, vamos fazer o franzido, vamos primeiro riscar. Sempre eu vou direto cortando, porque eu já tenho a noção, mas é interessante a gente ir riscando, riscar. Vai depender da quantidade de franzido que você quer, mas eu vou dividir aqui em... Deixa eu ver... Vocês vão ver o que eu vou fazer. Ó. Tô dividindo em poucos, tá? Vai ficar um pouco franzido aqui. Mais pra mostrar pra vocês mesmo. Mas eu lembro de ter dividido no meu vestido pra ficar aquele efeito. Viu que não ficou muito franzido também? Mas acredito que foi um a mais que isso aqui que eu fiz. Tô fazendo. Isso mesmo, eu fiz 5 riscos. E aí a gente vai cortar, enumerar, né? Porque a gente não pode perder. Agora, a gente vai passar para um papel e colar tudo. A gente precisa alinhar a parte de baixo, que aí a gente vai ter uma noção do que tá acontecendo aqui. A gente vai ter uma noção da onde que a gente vai riscar. Então, alinha a parte de baixo dos nossos retângulos. Pega uma régua, já deixa tudo alinhado. Ó, tudo alinhado, ó. Colamos no papel, vou colar. Colado no papel, agora vamos desenhar novamente aqui, ó.
a parte de cima, pra gente poder cortar, sabe? Novamente, aqui. E outra coisa, o franzido, na verdade, depende muito mais do quanto de espaço que você vai deixar entre cada retângulo, tá? Eu gosto de deixar um pouco menos do que o retângulo que eu cortei. Mas, assim, é porque eu não gosto de muito franzido, como eu falei pra vocês. Mas o certo não, o normalmente seria deixar o dobro do tamanho de cada retângulo aqui. Por exemplo, se aqui tem, digamos, 8 centímetros, aqui também 8 centímetros. O espaço entre cada retângulo, entendeu? Então, vocês têm noção, assim já é um pouquinho trabalhoso no mini. Agora, pensa na folha leopardo, né? Então, aí vai franzir e vai, tá? É o jeito mais trabalhoso. Tem outro jeito, é o jeito que eu gosto de fazer, na verdade. Não é o mais trabalhoso, é o jeito que eu gosto de fazer. Porém, tem outras formas, tá? Aprendi uma outra forma de fazer essa saia franzida, quando tem um bico. Porque a gente fez assim, né? Senão a gente poderia só cortar um retângulo e numa largura, por exemplo, de 1,20, né? Da largura total do tecido. Normalmente eu faria isso. Pegaria a largura total do tecido, total, franzia um retângulo e pregava aqui. Só que como esse tem um bico, então eu fiz assim. Só que tem um outro jeito também, que é você cortar o retângulo e pegar metade do retângulo e descer, né? Ou então subir, fazer o bico na metade do retângulo. No caso aqui, ó, a gente pegaria o retângulo, aí metade do retângulo aqui, pegaria metade do retângulo, eu faria este bico aqui na lateral, certo? Então, eu faria o bico na lateral, se eu quisesse fazer dessa maneira. É muito fácil também, pode ser também. Eu vou fazer um outro vestido que tem um bico na frente, e aí eu vou trazer pra vocês isso. Outra coisa que eu tava quase esquecendo também é de conferir aqui, ó. Tá vendo, ó? Que deu uma diferença? Deu uma diferença. Então, eu preciso colar um pedacinho de papel aqui, ou então, eu posso descer aqui, ó. Tá? Opa, eu fiz é muito, né? Precisava tudo isso, não. Parava aqui já, ó. Só pra, ó, aqui tem que tá igual. Aí, agora tá certo. Agora tá tudo certo. Pensa que tá franzido. As costas é muito fácil. Vamos, primeira coisa, a gente vai fazer o decote, né, das costas. Lembra que a gente desceu 1 centímetro na frente, então a gente precisa descer o centímetro mesmo tamanho aqui embaixo, na nossa cava. Aquele, eu escolhi fazer um pouquinho assim mais pra baixo, ó, ficou bem legal, gostei. Tá vendo, ó? Eu desci mais ou menos 5 centímetros aqui. E aí, ficou com essa caída. Vai depender do teu gosto. Ó, ficou aqui o meu decote das costas. E aqui eu fiz o recorte, tá? Fiz um recorte aqui. E como aqui nas costas a gente desceu, precisaria fazer a pence de costa, então é só eu igualar aqui, ó. Vamos esquadrar? Ai, é difícil esquadrar, vou esquadrar por aqui, por essa linha aqui de cava. Ó, só deixar reto aqui. Tá vendo? Eu só acompanhei a medida desta pence. Ficou reto. Agora, vamos descer também até o quadril. E aí, a gente vai descer arredondando
A mesma coisa. E agora, vamos já aproveitar e descer com um biquinho maior, tanto aqui na lateral como aqui na frente. Na frente a gente desce, eu desci menos, tá? Lá na parte das costas, na frente eu havia descido 5, embaixo eu desci só 3. Por conta do bumbum, fiquei com receio de ficar abaixo do bumbum, né? Essa parte do nosso corpinho. Então, aí eu fiz. Ah, e eu desci. A descida tem que ser a mesma altura da descida que a gente fez na frente, ok? Eu falo que ficou o bico maior atrás, mas é por conta deu esse efeito por conta que no bumbum eu subi mais. Aqui a gente desceu só 3, na frente a gente desceu só 5. Por isso que ficou na frente, no vestido lá, no meu vestidinho, ficou parecendo que atrás ficou com o bico maior. Mas, na verdade, o bico tá do mesmo tamanho, descemos a mesma quantidade. Vamos esquadrar aqui. Tô esquadrando nessa linha aqui de cava. E aí, eu subo 10 centímetros acima do quadril, a mesma coisa que a gente fez na frente. Ok? Então, vai ficar esse recorte aqui também no meio. Não esquece que a gente tá fazendo sem a margem de costura, que é sempre 1 centímetro, tá? Na parte do zíper eu deixo 1,5. Eu não deixo 2 como a maioria das pessoas, porque eu não vejo necessidade, mas é de gosto também, tá? Então, agora a gente vai recortar. Não, vou fazer logo a parte da saia, que vai ser o mesmo comprimento da frente, a gente vai fazer a parte da saia. Vamos fazer o leve vazê também na saia, pra ficar um efeito legal. Se você quisesse descer aqui, ó, reto na frente, quanto na frente, quanto como atrás, poderia. Mas como eu já tô fazendo todo esse trabalho de recorte, eu quero sim esse leve vazê, tá? Desci demais esse lado. É o mesmo comprimento daqui, vai ser aqui. Repetir isso, né? Já falei. Aí aqui sempre dá um pouquinho mais acima, por conta da curvinha. Então, ele dá um pouquinho, mas aí é a hora que a gente faz o arredondado. Dá um caimento muito melhor, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa, retirar a parte da saia, fazer o mesmo recorte. Por que que tem que ser diferente da saia? Por conta da nossa diferença, sabe? Se não houvesse diferença aqui, poderia usar mesmo da frente, poderia usar de trás, que não ia ter problema nenhum, porque ele vai estar franzido. Mas como a gente subiu mais, desceu só 3 centímetros, na verdade, e subiu a saia, né? Então, vamos precisar fazer das costas também. Mas você vai repetir o mesmo processo, que é riscar... tenta fazer a mesma quantidade que você fez na frente. E cortar também e colar em outro papel. Dá um trabalhinho, mas olha, super compensa, tá? É uma coisa assim que vai ser certa a sua modelagem. Então, eu não vou repetir, porque a gente é só fazer a mesma coisa da frente. E aqui atrás, vamos lá. Atrás a gente vai recortar. Vamos subir recortando aqui. Opa, eliminando a pence. Vou recortar tudo e mostro. Ó, ficou aqui certinho. Eu só não tirei esse papel ainda, porque na frente eu não mostrei a vocês, mas agora vocês vão entender como vai ser a nossa alça. Vai ser um roletê apenas, né? E aí, pra você não ter o trabalho de ir lá medir no teu corpo, também pode medir no teu corpo e ver como quantidade, o tamanho da tua alça, o comprimento dela. A largura vai ser sempre, eu coloco sempre 3,5, porque é um roletê bem fininho. Mas você pode medir daqui, né, que foi aonde vai iniciar o seu decote das costas,
Meça daqui até aqui e na frente também, do decote da frente até o ombro, que aí você soma os dois valores, vai ser o tamanho do seu roletê. Perfeito, ó. Tô aqui, vou tirar e nós vamos costurar assim. Ok? E a parte da saia vai ser como eu falei pra vocês, que vai ficar o mesmo jeito da nossa parte da frente. Aqui tá o fio, a gente não tirou o fio. Aqui do outro lado ficou sem o desenho do fio, mas é só você esquadrar com a parte da cintura, ó. Esquadra, que você vai ter o seu fio. A mesma coisa aqui. Esquadra, que aí você vai ter o seu fio. E a parte do busto? E agora, Jennifer, a parte do busto? A nossa sorte é que a gente tem a linha aqui do busto, né? Então, vamos quadrar com a linha de busto. Aqui. E aqui. Então, por isso que é interessante fazer esse desenho primeiro, a linha de o fio. Terminamos, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e é isso, me motiva muito a ficar mais por aqui.